Imagine que você é a estimada filha de um duque em um mundo aristocrático e foi prometida em casamento ao segundo príncipe do reino ainda criança. Mas o que muitas chamariam de um sonho de princesa desmorona na noite em que ele rompe o noivado da forma mais humilhante possível, na frente de toda a nobreza em um bar em High Society, e ainda anuncia que na mesma hora tá te trocando por outra. O que você faz? Se desespera? Implora por outra chance? Ou simplesmente acaba com o boy lixo na porrada? Se você também escolheria a última opção, seja muito bem-vinda ao Akuyaku Mode. Eu sou a Lui-chan, e este espaço foi criado para quem, assim como eu, busca alguma coisa a mais nas histórias de animação. Além de recomendar grandes títulos, nosso intuito aqui é mergulhar na construção de personagens marcantes e celebrar o crescente destaque das protagonistas femininas e autoras geniais que estão transformando o cenário da cultura pop atualmente. E, para abrir a nossa estreia oficial, vamos falar de um dos grandes destaques de 2025, o anime May I Ask for One Final Thing, lançado na temporada de outubro na Crunchyroll. Apelidada de One Punch Girl, a protagonista Scarlett Evandemion é o exemplo perfeito de como a elegância e a força podem andar juntas para subverter todos os clichês das vilãs. Então, prepare seu chá e ajeite sua coroa, pois hoje vamos entender por que essa obra é um marco de autenticidade e o grito de liberdade que a gente estava precisando. Toda grande personagem nasce de uma visão inspiradora. A trajetória de Scarlett começou em 2018 e passou para mangá em 2019, através da escrita da sensacional Nanao Tori. Fascinante observar como Naná conseguiu consolidar sua obra em um mercado tão competitivo, onde muitas vezes as mulheres são reduzidas a interesses românticos. Ela cravou seu espaço alcançando a marca de 1,4 milhão de cópias vendidas, provando que o público está sim sedento por autonomia, onde narrativas de personagens femininas não dependem exclusivamente de subtramas românticas para validarem sua força. Naná inclusive revelou que sempre se sentiu atraída por personagens femininas de espírito indomável, que abrem caminho para o próprio futuro, seja com seus punhos ou espadas. A história de Scarlett traz o que chamamos de satisfação narrativa. Ela passou anos suportando um noivado tóxico com o príncipe Caio, mantendo sua verdadeira natureza sob sete chaves, calada, cumprindo o papel que a sociedade esperava dela e tudo em nome da honra de sua família. Mas, quando Caio tenta humilhá-la publicamente para romper o noivado, Scarlett enxerga esse momento como um grito de sua liberdade. Ela não assume o papel de vítima nem mancha sua honra com lágrimas. Ela reivindica com os punhos. E vou te dizer, ver o Caio receber aquela surra merecida é um dos top momentos mais satisfatórios do anime. Enfim, descontei a minha raiva. Mas não se enganem achando que a Scarlett é apenas fúria e punhos cerrados. O que a torna uma personagem verdadeiramente fascinante e real é a sua capacidade de transitar entre a força implacável e uma delicadeza quase mágica. Afinal, nós garotas temos essa habilidade natural de sermos múltiplas, de nos dividirmos para nos completar. E a Scarlett é a prova viva disso. É só observarmos seu tratamento com Nanaka, o garoto do povo fera que ela praticamente adota no episódio 2. A mesma mão que esmurra nobres corruptos é a que oferece cuidado e proteção a uma criança vulnerável. O carinho que ele recebe dela ao longo dos episódios mostra que a força da Scarlett não nasce do ódio, mas de um senso profundo de justiça e empatia. Ela se torna o porto seguro dele. Esse é pelo Nanaka, que foi feito de brinquedo por você. Outro exemplo é sua relação com Sanya. Ela sabe o peso que a garota carrega em sua posição como Santa Diana, e ao oferecer seu apoio, amizade e companheirismo, acaba se tornando uma verdadeira irmã mais velha para ela. Todo esse cuidado e sensibilidade ficam evidentes quando Scarlett descobre os sentimentos da Sanya por Leonardo,
e organiza um encontro pedindo que seu irmão faça essa gentileza por ela, garantindo assim que Sanya tivesse um momento de descontração onde pudesse ser apenas uma menina da sua idade, longe das pressões de seu título sagrado. A Scarlett protege a inocência dos outros com a mesma garra com que defende a própria honra. E essa complexidade se reflete no seu relacionamento com o príncipe Julius. Ela passa a atuar ao lado dele, tornando-se uma espécie de dama de ferro justiceira da corte. Juntos, eles saem em uma caça contra a nobreza podre e corrupta do reino. É aqui que o anime nos dá uma aula de como deve ser um relacionamento saudável. Muitos podem achar que, para sermos fortes e independentes, precisamos abrir mão do romance. Mas Scarlett nos mostra que podemos ter tudo. Julius é o oposto do boy lixo do Caio. Enquanto o ex tentava diminuí-la, Julius a celebra. Ele não se sente ameaçado pela força dela. Pelo contrário, ele a admira justamente por aquilo que a sociedade chamaria de inapropriada. Para Julius, a braveza da Scarlett é fascinante, e ele entende que o privilégio não é domá-la, mas sim estar ao lado dela. Ter alguém que te valorize pelo que você é e sinta orgulho da sua força em vez de medo é o que toda mulher merece, né? Julius a provoca sim, mas é um jogo de iguais. Ele sabe que Scarlett é uma força da natureza, e o seu papel é ser o parceiro que aplaude enquanto ela limpa o reino de gente podre uma surra por vez. E se você acha que sou só eu que estou obcecada pela Scarlett, saiba que os números provam que o bonde das vilãs só cresce. Na Crunchyroll, a galera carimbou o selo de perfeição com quase 5 estrelinhas de aprovação. E no My Anime List, ela sustenta uma nota sólida de 7.5, o que é um feito e tanto para um gênero que costuma ser subestimado. Isso mostra que o estúdio Linden Films arrasou na adaptação, fazendo jus ao material original. O anime se destaca pela fluidez das cenas e um design de personagem que, além de lindo, comunica autoridade e personalidade a cada um. As cores e os traços da Scarlett, tanto em momentos de ação quanto em cenas mais contemplativas, reforçam a dualidade de que ela é uma nobre impecável, mas com uma presença que domina qualquer cenário. E é claro que eu não podia deixar de falar do, como sempre, trabalho sensacional da dublagem brasileira pelo Estúdio Som de Veracruz. Carol Valência entrega uma Scarlett autoritária e refinada. Poderia me dar a honra de me conduzir nesta dança, Vossa Alteza? Já a interpretação de Giovanni Crema como Julius acentua o romance tenso e inteligente das cenas com doses divertidas de sarcasmo, sem deixar de lado o respeito mútuo pela força um do outro. Estou ciente de que meus sentimentos sejam muito diferentes de um amor comum que pode se ler nos contos. Enquanto Tiago Machado como Caio e Tati Carvalho dando voz a Terenetsa fazem os dois serem aquele tipinho de vilão que a gente ama odiar. Juro que cultivarei o nosso amor e que nós dois seremos o casal mais feliz desse mundo. Ora, minha querida Terenetsa, que sorte a mim encontrar uma mulher tão dedicada e adorável. No fim das contas, May I Ask for One Final Thing é indispensável porque ele representa um movimento maior. Ver uma obra com essa qualidade, concebida por uma autora ganhando o mundo, é a prova de que o público deseja personagens mais profundas. Estamos vivendo um momento onde as mulheres na tela deixaram de ser apenas coadjuvantes para se tornarem as heroínas de seus próprios destinos. Nem que para isso, precisem ser vistas pelo resto do mundo como vilãs. Celebrar a Scarlett de Nanao Atori dominando a tela é reconhecer o valor da representatividade e do empoderamento feminino de forma orgânica. É ver a competência narrativa sendo usada para criar ícones que inspiram pela independência e pela coragem de não aceitar nada menos do que o protagonismo. Existe uma força imensa em ver autoras criando mulheres complexas, que sentem raiva, que lutam suas batalhas e que não pedem desculpas por serem fortes. A princesa da porrada é o símbolo de que nós, telespectadoras, podemos e queremos nos enxergar como centro da nossa própria narrativa. Se você também aprecia histórias onde a força e a inteligência feminina ocupam o centro do palco, esse canal foi feito para você. Eu sou a Luichan e este foi o nosso primeiro Akuyaku Mode. Se inscreva para fortalecer o nosso movimento e não se esqueça de deixar seu like. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e nos vemos lá.